Oi, oi, amigos TVleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Oi, amigos, tô de volta e vamos continuar falando sobre No Limite, esse reality que tá sendo impecável, que eu tô amando muito e que eu recomendo pra todo mundo. Pra quem ama Survivor, pra quem assiste The Challenge da MTV, esse reality é a versão praticamente deles brasileira. Então, eu espero que vocês estejam assistindo pra vocês estarem aqui comigo, porque eu adoro. Como todo episódio, ele começa com esse momento pós-portal, onde as pessoas estão voltando do portal para a tribo. Deu para ver que essa votação de ter eliminado o Adriano foi uma eliminação que deixou todo mundo assim tranquilo de ter escolhido ele. Porque, mais uma vez, lá relembrando o que a gente falou da última vez, o jogo do Adriano tava sendo um jogo muito confuso, o jogo social. Então tava deixando todo mundo com medo, porque não sabia se dava para contar com ele na lealdade, na hora de votar. Porque ele sim era um participante forte, que ia conseguir se destacar com certeza no, nos momentos onde ia ter jogos individuais. Mas como esse momento agora a gente precisa das alianças, ter alianças bem feitas, bem construídas, grupos bem fechadinhos, o Adriano ainda não tinha aceitado nenhuma aliança. Então tava muita gente insegura em deixar ele lá. Porque se você não tá seguro na sua aliança, ou se você não confia totalmente na pessoa, você fica sempre pensando, nossa, será que essa pessoa vai estar comigo mesmo? Ou de repente ela muda e vota em mim para me eliminar? Esse era o medo, era o jogo social que eliminou o Adriano, porque o jogo físico ele estava se garantindo. Foi uma pena, porque era um bom jogador. E é uma pena para a tribo também, porque a tribo precisa estar bem para chegar mais para frente. E ela não pode ficar eliminando as pessoas fortes. E o Adriano era um participante forte. Ele vai fazer falta na tribo. Depois, quando amanhece o dia, ainda focado na tribulua, deu para ver que as pessoas estão usando pó de café como esfoliante e de repente a Guza derrubou um saco inteiro de arroz no chão. Eu acho que esse é o momento da tribulua tentar se concentrar em cuidar dos suplementos que tem ali, dos suprimentos. Porque se já é contadinho, se já é escasso, será que precisava estar fazendo esfoliação com pó de café? Será que a gente precisava estar perdendo um monte de arroz derrubando? A gente precisa entender que com pouco a gente tem que cuidar bem. Acho que não precisava estar fazendo esfoliação com pó de café nesse momento. Dava para passar o café mais pelo menos mais uma vez para não perder esse pó. Só se esse pó tivesse assim zerado sem nada, tivesse como areia. E vamos prestar mais atenção, né, gente? Derrubar um saco de arroz inteiro. Cara, você tem que pensar no coletivo. Se você não consegue segurar esse saco de arroz, então nem pega. Porque o negócio cai na areia. Como que você vai limpar depois? Não tem uma peneira. Não tem uma camiseta decente para você tentar separar arroz da areia. Você praticamente perdeu um saco de arroz inteiro. Aí a gente tem que pensar, isso tem que ser levado como motivo de votação? Eu acho que dependendo do nível do jogo e dependendo da fome dos participantes, a gente tem que levar isso em consideração sim. Porque se você não cuida bem dos alimentos, então você não devia estar ali. Porque um saco de arroz faz diferença. Um copo de arroz faz diferença. Então a gente precisa cuidar o máximo do que a gente tem. Então, se de repente a participante derruba um saco de arroz, isso sim tem que ser levado em consideração como eliminar ela. Porque pode ser sido um errinho, um negócio que aconteceu sem querer, mas esse sem querer afeta todo mundo que está lá. Então, se afeta todo mundo, tem que ser responsável pelo que aconteceu. Aí a gente olha esse contraste da equipe da tribo Lua derrubando essas coisas e a gente
Olha para a Tribo Sol, que ela não está ganhando as provas de privilégio, ela já tem é, pouco suprimento, mas ela está sempre ganhando todas as provas de imunidade. A Tribo Sol precisa comer urgentemente, elas precisam se alimentar um pouquinho melhor para trazer um pouquinho mais de força. Mas se a gente for olhar, por enquanto, o desempenho deles, eles estão com o desempenho até melhor. Porque a prova que é necessária ganhar, que é de imunidade, eles estão ganhando. Então, tem alguma coisa que eles estão fazendo certo. Ou eles estão bebendo mais água de coco, ou eles estão conseguindo dividir a comida da maneira certa, porque tem algo certo que eles estão fazendo, de ganhar sempre a prova de imunidade, que é a principal. Então, agora vamos falar da prova de privilégio. Pela Tribo Sol ter mais participantes, quem sentou nessa prova de privilégio foi a Ninha. Aí a prova é assim. 6 participantes de cada tribo devem remar a balsa até uma plataforma. Chegando lá, apenas um participante deve nadar até a próxima estação, pegar o molho de chave e retornar para a plataforma, para que todos retornem para a terra, né, os 6 participantes. Depois que os 6 participantes então conseguem retornar, sair daquela plataforma, passar pelos obstáculos da água e pisar na areia, é que os 2 participantes restantes vão começar a fazer a parte deles. Que esses 2 participantes vão usar o molho de chave que foi pego e desamarrar as caixas até encontrar as sacolas. Depois devem passar essa sacola para mais 2 participantes que estão na frente. E esses 2 participantes vão abrir mais um baú e tirar mais uma terceira sacola. Que com todas essas sacolas vai ter as peças para formar um timão, que quem não sabe um timão é tipo um volante, mas de um barco. Eles vão ter que construir que esse vai ser o quebra-cabeça. Depois que montado o timão, eles encaixam o timão na estrutura para girar para hastear a bandeira. E quem finalizar é o vencedor da prova. Aí o vencedor vai conseguir levar uma cesta legalzinha de suprimentos pro acampamento e o perdedor vai levar uma cesta um pouquinho mais ou menos pro acampamento. Nessa prova do privilégio, como é feito na água, um dos maiores desafios foi a pessoa controlar a balsa, porque para a gente estar em casa a gente não consegue ver, mas estava acontecendo uma correnteza bem fraca, entre aspas. Mas as pessoas que estavam remando a balsa, elas não tinham tanto controle assim. Então, por exemplo, quando a tribo Lua conseguiu chegar lá na plataforma para conseguir o molho de chave, a tribo Sol estava tendo dificuldade. Ela estava remando, remando e remando e não saía do lugar. Ela estava literalmente parada na água. E tudo isso estava acontecendo por causa da correnteza. Já junta correnteza com pessoas que não têm afinidade, intimidade em remar, em mexer com coisas da água. Ia dar problema. Aí a gente viu que a equipe Lua conseguiu ganhar uma vantagem e saiu na frente nesse momento, porque deu tempo da equipe Lua chegar lá, pegar o molho de chave e voltar para aquela plataforma para você conseguir ir voltando para a Terra. Enquanto a equipe Sol estava travada, lá remando, remando e não saindo do lugar. A tribo Sol só conseguiu mostrar que estava conseguindo fazer alguma coisa só depois quando a tribo Lua já tinha chegado na areia. Aí a tribo Lua já estava lá desamarrando os nós, fazendo por todas as etapas, até chegar na dupla final, que era a Guza e a Camila. Aí, enquanto isso, a tribo Sol estava vindo também, até chegar lá na parte final do quebra-cabeça. Quando chega na parte final de montar o timão, que é o quebra-cabeça, eu, aqui na minha casinha, prestei atenção numa coisa, que a Guza e a Camila, que foram as responsáveis por essa etapa final da tribo Lua, parece que desanimaram. Eu tava vendo duas pessoas que, não sei, estavam desinteressadas.
porque a Tribulua se empenhou, correu, fez com tudo para tentar chegar o máximo possível para ter uma vantagem. Aí quando eu olho no final, eu vi que elas estavam quietas demais. Não sei se por estarem quietinhas demais, parecia que estavam desanimadas, ou esse quietinha mesmo era porque elas estavam concentradas. Mas tudo que a gente conseguiu ver que elas deram uma desacelerada nesse final, porque deu tempo da Tribo Sol chegar lá naquela parte final. Se elas não tivessem engatado no finalzinho, elas perdiam a Tribo Lua. Mas olhando e fazendo uma análise final, eu acho que faltou um pouco de paixão para finalizar as provas. Porque essas provas dependem de tanto esforço, então seria legal a gente ver que as pessoas chegam com o mesmo gás até o final. Não desanimadas, não quietas. A gente tem que ver torcida, tem que ver gritaria até o último momento, até o final acontecer. Era isso que eu queria estar vendo. Não duas pessoas literalmente caladinhas exercendo a última prova. Depois que a Tribulua venceu essa prova, mas venceu um pouco desanimada, porque eu queria um gás do começo ao fim, aconteceu outra provinha. Então o Fernando pediu para as pessoas escolherem um integrante de cada equipe. A gente vê que não teve escolha, né? Que o Matheus já se voluntariou, então não deu tempo de nem de escolher ninguém, ele levantou a mão, já queria ir. E a outra tribo acabou escolhendo o Vitor. Não tenho certeza se escolheu mesmo o Vitor, porque também não mostrou ali, a câmera não ficou focada. Mas foram essas duas pessoas. Aí o Matheus e o Vitor tinham que pegar um mapa e irem até a próxima etapa, onde ia acontecer mais uma provinha, que até aquele momento ninguém sabia o que era e estava todo mundo ansioso, né? Porque essa parte ainda nunca tinha acontecido durante o jogo. Chegando na outra arena, que é o Matheus e o Vitor, foi revelado o que seria feito ali, que ali era o desafio. O vencedor tinha o direito ao voto duplo se sua tribo fosse para o portal. E qual que era a provinha do desafio? Os participantes, usando a argola que estava amarrado numa corda, eles tinham que acertar em um gancho. E toda vez que eles acertavam, eles tinham que mover o totem que estava na frente deles, uma casa, tipo um xadrez gigante, que era o totem. Eles tinham que mover o totem 4 vezes. Uma prova relativamente simples, né? Porque é só você acertar a argola e mover o totem. É isso. Só tinha que ter jeito. Então a prova, ela demorou um pouquinho para as pessoas pegarem um pouquinho do jeito, né? Porque você ainda não tinha feito, para você conhecer como que era a dinâmica, para entender sua força, mas depois que você pega o jeito, você já vai direto. Essa prova, olhando, eu resumo muito também como aquela pescaria da festa junina, que é basicamente isso. Você tem que pegar a argola e acertar num gancho. E como essa prova era bem simples, então os personagens, os participantes só precisavam de um tempinho para conhecer como funcionar a força que eles tinham que usar. Depois que você conseguia entender o ritmo, praticamente deslanchou e foi rapidinho. E o Vitor ganhou a prova, o que foi bom para ele, porque é bom pro jogo você ter uma vantagem a mais. Talvez eu gostaria que essa vantagem, em vez de ser um voto a mais, podia ter um ídolo de imunidade, o que eu sinto muita falta da nossa versão brasileira no Limite, porque se a gente olha pro Survivor, sempre tem um ídolo de imunidade escondido em algum lugar, ou tá escondido no acampamento, ou tá escondido no campo de prova. Então eu sinto falta desse item. Eu queria que tivesse. Eu não sei porque eles não fazem. Eles podiam tentar fazer isso, mas o benefício de ter 2 votos também é bom. Depois que a prova terminou, a prova do desafio, o Fernando até deixou livre para participantes que aquilo que aconteceu ali, eles tinham o direito de querer contar ou não, né? Ficava a critério de cada um. Aí, como a gente já sabe como que o Matheus funciona, com toda a sua persona do Pires,
a gente viu que ele, quando chegou no acampamento, ele tinha escolhido falar. Mas o que que ele escolheu falar? Ele falou que ele podia não falar nada. Foi essa a estratégia dele. Ele meio que tentou dar a entender que ele não podia contar nada, mas algo de bom tinha acontecido com ele. Então, era um jogo comportamental. Ele falava que nada aconteceu, mas demonstrava um sorriso, dava feliz, se comportava como tivesse vencido alguma coisa. Foi esse a estratégia dele. Já o Vitor optou por contar um pouco mais. Ele deixou mais claro como foi a prova, ele revelou a prova, mas falou para a tribo inteira que tinha perdido e só deixou para abrir o que tinha acontecido mesmo para sua aliança. Aí ele contou certinho o que tinha acontecido. Essa estratégia de fingir que não podia contar nada do Mateus é muito boa, porque já deixa as pessoas assim é, apreensivas, porque ele está se comportando como tivesse ganhado alguma coisa. Então, quem está olhando de fora já fica pensando: meu Deus, se eu fazer alguma coisa, algum movimento, ele pode se salvar, ele pode fazer alguma coisa. Então, é uma boa estratégia. Até o momento que as pessoas vão ver que ele vai precisar agir com isso e saber que não é nada. Aí a gente tem que saber como que ele vai conseguir sair dessa história que ele construiu. Porque, se eu não me engano, ele falou que a pessoa ganhava uma imunidade, mas ele falou que ele perdeu, mas se comportou como tivesse vencido. Vamos ver como que ele vai conseguir levar com essa história mais pra frente. Se ele vai contar que não tinha ganhado nada, ou se ele vai mesmo jogar até o final e de repente ele fala lá no portal que ele tá imune, não sei, vamos ver como ele se comporta. E o Vitor, deu pra ver que ele tá com uma aliança bem sólida, né? Que optar em revelar essa vantagem para sua aliança é um passo muito grande também, porque as pessoas podem usar isso contra você. Então, ele chegar e falar para sua aliança que tem uma vantagem é mostrar que ele fechou com essas pessoas e que essas pessoas estão salvas com ele. Tomara que ele use certo esse benefício, porque só dá para usar uma vez. Então, ele tem que ser usado no momento estratégico. E como o Fernando falou que essa vantagem tá aberta para usar o momento que ele quiser, dá para ele segurar e usar, por exemplo, quando todas as tribos estiverem reunidas, tiver só uma tribo. Aí eu acho que naquele momento seria ele tentar segurar até ali. Eu não sei se ele consegue segurar até aquele momento, porque deu para ver que ele já ficou ansioso em querer usar. Então eu queria que ele pensasse com mais carinho, com mais calma, né? Porque é uma estratégia. Um voto a mais faz a diferença para muita coisa. Agora vamos falar da prova de imunidade. Todos os integrantes da tribo devem se conectar na parede sustentando cubos nos altos. A primeira tribo, ao se conectar durante 3 segundos, leva a prova. E cada um vai ter sempre sustentar 4 cubos. Mais uma vez, eles optam por deixar uma prova um pouquinho mais fácil, né, entre aspas, para a prova de imunidade. Então, vamos explicar mais uma vez. As pessoas vão ter que fazer tipo uma linha indiana, aí tem uma parede lá. A pessoa coloca os 4 cubos, encosta a mão e pressiona na parede. Aí, na outra mão dela, vai ter que ter 4 cubos e uma pessoa pressionando para deixar esses cubos segurados. É uma prova de estratégia. Então você precisa pensar qual é a ordem dos participantes, quem tem mais força no braço, porque você vai ter que sustentar esses cubos no alto. Então a gente acha que é uma prova que você consegue fazer assim rapidinho, mas a gente sabe que se você tentar segurar alguma coisa por bastante tempo com um braço levantado, a mão fica cansada, você treme a mão, você já começa a demonstrar que você tem fraquezas. Como a tribo Sol tem um participante a mais, ela escolheu sentar o Vanderlei para essa prova. O que foi uma escolha ok. Não foi. É, é uma escolha pensada, mas também
Podia ser qualquer outro. Não foi assim tão criteriosa essa decisão. E nessa prova, os participantes precisam de estratégia. Então, por isso que é bom ter um participante líder nesses tipos de prova, que consiga só ele falar para organizar melhor. Porque como ainda tem muita gente falando, o povo se atrapalha. Então, a gente precisa de organização para fazer a prova o mais rápido possível. A tribo Sol foi a que a tribo conseguiu primeiro se organizar para vencer. Então deu para ver que ela estava chegando mais fácil, mais rápido, mas quando estava quase vencendo, acabou derrubando todos os blocos. E depois disso, a Lua também quase chegou, mas derrubou. Então, meio que durante essa prova aconteceu um momento onde todo mundo se reorganizava para recomeçar. Aí depois que todo mundo derrubou e todo mundo recomeçou a fazer de novo, deu para ver que a equipe só ficou mais centrada e ela conseguiu pensar a melhor forma e a melhor estratégia de vencer essa prova. Que depois na segunda parte eles fizeram essa linha bem mais rápida e conseguiram. Então deu para ver que só uma pessoa falando era o importante para essa prova conseguir fluir melhor. Dá para ver também que nessas provas que precisa usar todo mundo da tribo, a gente consegue ver quem tá melhor fisicamente do que outra pessoa. A gente consegue ver em alguns momentos que na tribo Lua mesmo, a Camila é uma das participantes que derrubou muito rápido os cubos dela. Então, a gente começa a analisar esses pequenos pontos em cada participante. Quem é o melhor participante para estar na tribo? Qual é o ruim? Porque, igual, mais uma vez, a tribo precisa estar forte para vencer, para chegar lá na frente. Então a gente tem que começar em eliminar as pessoas fracas. Então, depois dessa prova, a gente viu que tribo Sol levou, mais uma vez. E merecida, né? Porque eles conseguiram ter uma estratégia um pouquinho mais clara e levaram por causa disso. Depois que aconteceu a prova, todo mundo volta para sua tribo, para o acampamento. E mais uma vez a tribo Lua fica nessa posição de atrito, de todo mundo ficar ansioso porque tá vindo um portal aí. E qualquer coisa literalmente vira ponto de briga. Até pela Camila ter deitado, colocado a cabeça numa bolsa, virou um ponto de briga entre os participantes. Aí a gente vê que você, para estar ali, você tem que estar com o psicológico ok. Porque qualquer coisa vai dar briga. E se você não tá bem, você não vai aguentar o rojão, literalmente. E a gente vê que a Camila sabia que ela era a bola da vez, que ela ia ser eliminada. Mas ela tentou usar uma narrativa de força feminina. Vamos unir todas as mulheres, porque as mulheres precisam ficar unidas para vencer. Mas essa narrativa só vale agora para ela, quando ela tá na Berlinda. Porque quando a Daiane, a primeira eliminada da tribo Lua, estava eliminada, ninguém pensou em Girl Power. Só estava pensando agora. Então essa narrativa é muito fraca. Já que a Camila literalmente era a personagem mais fraca da tribo. E se a tribo escolhesse eliminar uma pessoa forte para deixar ela, era quase um voto para perder o resto do jogo. A gente tem que pensar mais uma vez em fortalecer a tribo. Não adianta pensar em só deixar pessoas fracas. E a Camila era uma personagem fraca, não dava mais para ela ficar ali. Talvez, se ela tivesse um pouquinho mais de tempo, eu acho que ela até conseguiria virar isso pra ela da Camila, mas não usando essa desculpa de Girl Power. Porque como eliminaram lá a Daiane no primeiro episódio, então a gente sabe que esse Girl Power é tudo furado, né? Só tava valendo agora porque ela tava na Berlinda. Talvez se ela tentasse mirar o alvo em outra pessoa, em um menino mais fraco, aí talvez ela podia conseguir. Mas além de não querer ser eliminada e usar essa desculpa de Girl Power, queria eliminar a pessoa, uma das meninos mais fortes. Então a pessoa, sim, não entende. A pessoa não entende como joga. Porque, mais uma vez, eu vou estar sempre repetindo aqui.
Não adianta você ter uma aliança boa, sendo que agora nesse momento a gente está precisando que a tribo esteja estruturada e tenham pessoas fortes na tribo. Se tirar um menino forte, ou mesmo uma mulher forte, porque nessa tribo tem mulheres fortes, vai desestruturar a tribo e vencer as provas. A tribo já tá perdendo um monte de prova de imunidade. Aí tira alguém forte, assim não dá, né? É literalmente querer jogar para perder, literalmente. Aí chegou um momento final do episódio, que é o momento do portal, onde sempre o Fernando faz aquelas considerações, levanta algumas questões e manda o povo votar. Aí na votação de hoje, só teve duas pessoas votadas, né? Ele não contou todos os votos de novo. A Camila tomou 7 votos e o Ipujucan tomou 2 votos. A eliminação da Camila era a eliminação mais certa. Era o objetivo mais claro para a tribo ter que eliminar ela. Porque não adianta você deixar uma pessoa que está pecando no, nas questões físicas pro jogo estar forte socialmente. Não adianta a tribo se prejudicar mais uma vez eliminando pessoas fortes por causa de pessoas fracas. Então, a Camila não tinha escolha mesmo. Era o momento dela ser eliminada. Ela ia até ser eliminada antes do Adriano, se o Adriano não tivesse feito confusão lá com a Shirley no último episódio. Mas a Camila conseguiu ganhar esse voto de confiança de mais uma semana. Igual falei, talvez se a Camila tivesse com o objetivo de tentar eliminar uma pessoa mais fraca, não já focar num forte, talvez ela conseguiria ficar. Mas não, já quis ir na jugular e tentar tirar uma pessoa forte. Aí, gente, é jogo burro. É eliminar gente fraca, é eliminar gente forte em um momento que precisa de força. Ai, gente, é pedir pra perder. Literalmente. Ai, amigos, chegamos ao fim, então é isso. Vocês não acreditam, gente, é 4 horas da manhã, tô aqui acordado ainda gravando pra vocês. Mas eu amo estar aqui falando de No Limite. Se eu pudesse, falava o dia inteiro com várias pessoas. E eu espero que vocês estejam acompanhando. Qualquer coisa, me seguem no Instagram, seguem no Twitter, TVlândia, pra gente estar conversando, comentando e dando view pra esse reality. Tá sendo maravilhoso. Gente, muito obrigado e tchau!